Oi, nono ano, tudo bem? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem e eu preciso dizer que eu estou morrendo de saudade. Sabe daquelas coisas que eu reclamo sempre? Senta, presta atenção, larga o lápis, presta atenção em mim. Oi, olha pra mim. Tô com saudade até disso, vocês acreditam? Pois é. Mas enquanto a gente não pode se encontrar fisicamente, a gente vai se tratando, né? Conversando por aqui, tudo bem? Semana passada, eu deixei no meio da semana uma lista que era resgate de conteúdo que falava sobre transformação de unidade de medida. E aí, eu observei que, primeiro, teve pouca frequência, poucos acessaram. Segundo, os que acessaram ficaram com bastante dúvida, por isso eu resolvi fazer um vídeo explicando passo a passo as questões, tá? E aí a gente vai conversando sobre isso. Vou deixar uma coisa clara. Todas as atividades que estão sendo feitas no plural nesse momento devem ser registradas no caderno e não são opcionais, elas são obrigatórias. Eu consigo observar lá no plural quem olha e não faz, quem fez, tudo bem? Eu recebo um relatório do que está acontecendo, por isso as atividades de vocês são respondidas por lá, porque eu consigo ver isso. Fiquem atentos, hein? Não é opcional, é obrigatório. Beijo. Bom, a intenção era trabalhar algo que vocês já viram lá no quinto e no sexto ano e que a gente fosse resgatar, né? Por que resgatar isso agora, Flávia? Porque a gente vai usar isso bastante em diversos exercícios, principalmente agora a gente trabalhando com escala, né? E as dúvidas começaram lá a pipocar na nossa aula de escala. Eu dei para vocês uma frase para que a gente pudesse decorar a ordem das unidades de medida. Lembra da frase? Ela dizia assim: Kelly hoje dá muitos doces com mel. Por que essa frase? Cada inicial de cada palavra representa uma sigla da minha unidade de medida. Então eu tenho lá no comecinho K, tá vendo? Kelly, que eu destaquei, o H do hoje, o D do dá, o M do muitos, o D do doces, o C do com e o M com mel. Por que isso? Vamos ver na prática como é que vai funcionar esse macetinho. Eu vou ter 7 unidades de medida. Então eu tenho lá, na primeira palavra, que é a Kelly, que representa o K do quilômetro, o H do hectômetro, o D e o A do decâmetro, o M do metro, o D do decímetro, o C do centímetro e o M do milímetro, ok? Alguma dúvida até aqui? Acho que não, né? Vamos praticar então. Vamos lá. Esse foi um dos exercícios que eu deixei para vocês, só para a gente praticar um pouquinho, né? Ali na letra A, eu tenho 4 quilômetros para transformar em metros. O 4, a princípio, é um número inteiro, mas a gente sabe que tem sempre algo escondido nele. No caso, ali atrás dele tem uma vírgula, não é isso? E é a vírgula que determina de onde eu estou para onde eu vou. É o número que está na frente dela. No caso ali, que é o 4 sozinho, ele que vai ficar na casa dos quilômetros. E eu vou preencher as minhas casinhas lá até chegar onde me interessa, que no caso são os metros. Vou preencher de quem? De zeros. Então, eu vou ter 4.000 metros. Tudo bem? Agora, lá na letra B, eu tenho 0,5 quilômetros para transformar em metros. Quem vai ficar na casa do quilômetro? O algarismo que está imediatamente antes da vírgula. Ele é que determina, olha, no caso, 0. E aí eu vou preenchendo cada um na sua ordem, até chegar nos metros. O número antes do algarismo ali não tem valor, então eu vou ter 500 metros. Agora eu vou lá, 4,96 quilômetros para transformar em metros. Quem vai ficar no quilômetro? O número que está imediatamente antes da vírgula, que no meu caso vai ser quem ali, que está antes da vírgula? O 4. E aí eu vou arrumando um algarismo em cada casa até chegar no metro. Falta só um, então eu vou colocar só um, 0.
Viu? 4.960 metros. Letra D. Eu tenho 0,07 quilômetros para transformar em metros. Quem é o algarismo? Qual algarismo vai ficar na casa do quilômetro? O algarismo que está na frente da vírgula. Ele é que determina a unidade de medida. Então, eu vou ter 0, o primeiro 0 lá ó, no quilômetro, e aí preenchendo os algarismos um a um na ordem que eles já apresentam pra gente. Continuando aqui na letra E. Esses agora são ao contrário. Eu estou numa unidade de medida menor para uma unidade de medida maior. Eu tenho ali 370 metros para ir para quilômetros. O 0, atrás dele tem uma vírgula, lembra? Escondida, que a gente não fala dela, mas ela tá ali. Ela é que determina onde vai ficar a minha unidade de medida. Então, eu vou ter o 0 no metros e organizando um algarismo em cada unidade de medida dentro da ordem que ele já se apresenta. Para chegar a quilômetro, eu não tenho nenhum algarismo, eu vou preencher de quem? De 0. Só que lembrando que é a vírgula que determina, então eu preciso colocar a vírgula ali, que é ela que vai determinar qual é a unidade de medida que está a minha casa, ok? Agora eu vou andar, eu tenho 6.940 metros para transformar em quilômetro. A mesma coisa, o 0 é que indica a unidade que ele está no metro e eu estou indo para quilômetros. Né? A minha vírgula precisa ficar no algarismo que está dentro da casa dos quilômetros. Pronto, é ela que vai determinar qual é a minha unidade de medida. Agora eu tenho 473.473 metros. Nada vai mudar, a mesma coisa, ó, de trás para frente, o último algarismo na unidade de medida, porque é ele quem tem a vírgula. Flávia, mas sobrou, não tem importância, ó, vai ficar do lado de fora, não tem problema nenhum, tá? E aí eu vou andar para quilômetro, mas Flávia, já que sobrou, quem é que vai ficar com a vírgula? O número que está dentro da casa do quilômetro. Os algarismos que estão fora, eles não vão influenciar. É esse algarismo que está dentro do quilômetro que vai ficar. A mesma coisa aqui, ó. Eu tenho o último 0 no metro, e aí vou preencher na ordem um algarismo em cada unidade de medida. Ah, Flávia, vai sobrar também, não tem importância. E aí eu vou colocar minha vírgula, isso, no algarismo que está dentro da casa dos quilômetros e vou eliminar todos os outros zeros. Tudo bem? Vamos fazer mais uma questão, agora com um probleminha, um pouquinho mais complexa. Fala assim, uma pessoa percorreu 2.610 metros no primeiro dia e 5,0 quilômetros no segundo dia. Nesses 2 dias, ele percorreu quanto tempo? Gente, olha só, eu tenho no primeiro dia 2.610 metros e no segundo 5,707 quilômetros. Eu tenho unidades de medidas diferentes. O que eu vou fazer? Eu vou olhar para as minhas alternativas. Olha só, eu tenho 3 alternativas em quilômetros e uma em metro. E eu tô sentindo, eu tô achando que ele tá dizendo para mim que ele quer a resposta em quilômetros. É o que eu vou fazer. Eu não sei o que vai dar no final, mas eu vou começar transformando esse metro, esse 2.610 metros, em quilômetros. Como? Usando lá a frase: Kelly hoje dá muitos doces com mel. Eu já tenho ali, né, o que me favorece, o que eu preciso, que é o quilômetro e o metro. O 0, que é o último algarismo, lá antes da vírgula, vai ficar no metro e eu vou preenchendo um a um cada algarismo. Vou andar para o quilômetro. Olha lá, a minha vírgula agora vai sair lá do metro para o quilômetro. Então, eu vou ter 2,610 quilômetros. Eu já tenho quilômetro e quilômetro. Vou somar cada um dos 2 dias para saber o percurso total. Sempre vírgula embaixo de vírgula. Lembrem-se disso. Adição de números decimais. Então, eu vou ter 7,68 quilômetros. Ok? Letra A. Mais uma questão que está lá no nosso plural, lá na nossa lista de exercícios da semana passada.
Eu peço 3/4 de 1 quilômetro. A preposição de, ela significa vezes, sempre. Então, eu vou ter 3/4 vezes 1. Multiplicação de fração, né? Eu tenho um denominador escondido ali. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 1, 4. Então, eu tenho 3/4, ou eu também posso dizer que eu tenho 3 dividido por 4. Ai, Flávia, lá vem você com essas divisões de números decimais. Lá vou sempre, vocês sabem. Vamos lá encarar essa divisão de frente. 3 dividido por 4. 3 eu não posso dividir por 4 e não adianta ficar me contando historinha que reparte a bala, que morde a bala, que aqui não tem que fazer isso não. Se eu não posso dividir 3 por 4, o que eu faço? Eu vou colocar o 0 lá no meu denominador para poder equilibrar os meus números. Então, eu tenho 0, quando eu coloco isso no meu quociente, eu tenho a licença de colocar um 0 em cada linha da minha divisão. É igual Detran. Eu fui lá no Detran, peguei minha carteira de motorista. Ela me dá a autorização de pegar o carro quando eu quiser. A mesma coisa é o 0 e a vírgula aqui no quociente. Ele me dá o direito, a licença de colocar um 0 se eu tiver necessidade em cada linha, sem precisar mexer em mais nada. Tudo bem? Então, vamos lá. 4 vezes 7, 28 para 32. 2 ainda não posso dividir por 4, mas eu tenho licença para colocar um 0. Ó, 0, 20. 20 dividido por 4, 5. Então, eu tenho, na verdade, 0,75, só que em que unidade de medida? Quilômetro. Será que eu tenho isso lá nas minhas alternativas? Vamos ver. Vamos lá ver as minhas alternativas. A única quilômetro que eu tenho diz que eu tenho 7,5 quilômetros. Então, eu sei que não é essa. Todos os outros estão em quê? Metro. Então, eu vou ter que transformar 0,75 quilômetros em metro. Usando lá a minha frase, que você já não aguenta mais ouvir falar da Kelly, mas eu vou repetir. Kelly hoje dá muitos doces com mel. E aí eu tenho 0,75 quilômetros. Quem vai ficar no quilômetro? O algarismo antes da vírgula, que no caso é quem? O 0. Então, eu vou ter o 0 lá no quilômetro e um algarismo em cada casinha da minha unidade de medida. Para transformar em metros, ó, vou preencher ali de 0. Então, eu vou ter 750 metros. Será que eu tenho essa resposta? Tenho, olha lá, ó. Letra C. Resolvido. Última questão. É uma questão, né, mais de interpretação aí do que de cálculos. Ele fala que um balconista vendeu 70 centímetros de corda a um freguês. Esse balconista preencheu a nota fiscal escrevendo de que maneira? Bom, 70 centímetros, 70 é o número inteiro, a vírgula está atrás do 0. Então, eu escreveria 70 centímetros, simples, número inteiro. Eu não tenho. As únicas alternativas que eu tenho ali em centímetros estão erradas. E aí eu tenho as outras duas em metros. Eu vou ter que transformar. Usando lá a minha frase. Kelly hoje dá muitos doces com mel. E aí eu vou transformar 70 centímetros, o 0, que é o último algarismo antes da vírgula, no centímetro. Ó. E na frente o 7, ocupando um algarismo em cada casa. Para eu transformar em metros, eu vou ter que preencher com 0 lá na frente uma vírgula, porque é a vírgula que determina o dado de medida. Então, eu vou ter 0,70 metros, letra B. Tudo bem, gente? Fomos, não temos mais nenhuma dívida, nenhuma dúvida. Espero que sim, tá? Até a próxima. Beijos.